Olá, olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Viva Mais, um espaço para você obter informações de qualidade, informações confiáveis para que você viva mais, para que você viva mais feliz, mais saudável, para que você tenha uma vida plena. Esta é uma iniciativa do Hospital Adventista de Manaus, que este ano está completando 45 anos e nós queremos continuar cumprindo a nossa missão de salvar. Por isso, junto com vários profissionais, estamos aqui distribuindo este conteúdo gratuitamente porque queremos cooperar para uma sociedade mais saudável. Kelly, 6º episódio do podcast, hein? Tudo bem, Diego? Como você está? Eu estou bem. E você, tudo certo? Graças a Deus, tudo bem. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre os inimigos do coração. Porque não basta só você saber aquilo que faz bem para o seu coração, é importante se proteger também dos inimigos, aquilo que faz mal para o seu coração. É verdade, mas antes de você apresentar o nosso convidado, eu tenho algumas informações importantes para passar para vocês aqui. Olha só, tem um estudo que envolveu 52 países e revelou que fatores como estresse e depressão aumentam o risco de infarto em 60%. Após a avaliação de 30 mil participantes que estiveram ali participando do estudo, os pesquisadores concluíram que a depressão reduz o calibre dos vasos sanguíneos e eleva a pressão arterial. Já a ansiedade e estresse aumentam a produção de substâncias inflamatórias. Hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo e obesidade são alguns dos mais conhecidos e explorados fatores de risco para o desenvolvimento de problemas cardíacos, responsáveis por 30% das mortes por ano no Brasil. Kelly, quem que está com a gente para falar hoje sobre os inimigos do coração? Com alegria que eu apresento o Dr. Rizieri Gomes, que é nosso cardiologista aqui no Hospital Adventista de Manaus, atende nos ambulatórios e também coordena várias outras áreas aqui no hospital. Tudo bem, Dr. Rizieri? Tudo bem, Kelly. Obrigado pelo convite. Obrigado, Diego. Um prazer estar aqui para falar de saúde, que é uma coisa às vezes rara de a gente conversar, né? Às vezes as pessoas elas acham que a gente fala de saúde o tempo todo, mas se a gente for pensar bem, a gente gasta mais tempo e energia discutindo sobre doenças no dia a dia da ocupação do que falando sobre saúde, porque a gente tem um baixo grau de conscientização com relação à prevenção, e ter oportunidades como essa de falar sobre saúde faz com que a gente esteja aqui sorrindo, feliz para falar sobre um assunto que a gente é tão apaixonado. Que fantástico. Legal. Agora sim, Kelly, eu já vou emendar a primeira pergunta porque eu estou cheio de dúvida, até porque eu fiquei impactado, Dr. Rizieri, com essa informação de que as doenças cardiovasculares elas são responsáveis por 30% das mortes por ano no Brasil. Então, por que falar repetidas vezes sobre doenças cardiovasculares? Isso mesmo, o número é alarmante. Se você imaginar que a cada 90 segundos uma pessoa perde a vida no Brasil por doença cardiovascular, daí você fala, poxa, a gente vai conversar aqui por um período, então é só você dividir isso por 90 segundos, o número de pessoas que nos deixaram por conta disso. E a gente fala porque estas doenças, na sua imensa maioria, são assintomáticas, elas não apresentam sintoma na tua fase inicial. Então você está aí no pleno exercício da tua profissão, no teu dia a dia, e muitas vezes nem sabe que tem algum tipo de alteração, e que quando você faz algum tipo de intervenção com relação ao teu estilo de vida, você pode reduzir teu risco de mortalidade ou de doenças que acabam te limitando. E isso é importante, por isso a gente vem aqui e fala para você. Porque a gente tem dados, eu adoro números, né? Faço ciências, né, na área de medicina, mas adoro números porque traz clareza para você entender que de cada 10 pessoas que têm pressão alta, 8 não têm nenhum tipo de sintoma. Uau. De cada 4 pessoas que você conhece, uma terá o AVC ao longo da vida. Isso não são dados que eu criei. São dados de sociedades médicas que vêm com o intuito de chamar a tua atenção para cá, de fazer com que você preste um pouquinho mais atenção nesses minutos que a gente vai conversar. Uau, que forte, hein, Kelly? Nossa, bastante. Pensar que por ser silenciosa, a pessoa vai achar que está tudo bem e, na verdade, já está ali comprometendo muito da sua saúde e pode vir a ter um desfecho bem desfavorável. Isso mesmo, a gente tem que lutar, na verdade, contra a cultura. A gente vê, eu sei quando minha pressão está alta. Não sabe.
né? Como eu disse, de cada 10, 8 não tem sintoma. Você sabe quando está tendo crise hipertensiva. Lá em casa ninguém teve esse tipo de problema. Ou o oposto, poxa, eu vou ser hipertenso porque em casa todo mundo tem esse tipo de problema. Ou seja, a gente tem que começar a desconstruir isso, que o ser humano é único e individual. Você tem mais probabilidade, mas medicina não é uma ciência exata. A gente vê muitos grupos, né? Como a gente fala, em termos de prevenção, a mulher se cuida muito mais do que o homem. Mulher, quando menstrua, ela sai do pediatra e vai para ginecologista. O homem sai do pediatra e fica um período de invencibilidade, até chegar o exame da próstata. Nesse período, se ele não tiver algum problema ortopédico, dificilmente procurará o médico. É verdade. Então, pelo menos uns 30 anos de lacuna. Eu só procurei o médico quando eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho, doutor. Daí teve que fazer um risco cirúrgico. Aí eu fui no cardiologista. Daí a gente aproveitou, já que veio, para a gente poder fazer algumas coisas. Então, a gente falar sobre isso é estimular a cultura da prevenção. Nossos avós já diziam para a gente que prevenir é melhor do que remediar. Então, fica a dica de quem sabia mais, né? Nosso padrão de vida é muito difícil, é conflitante. A gente imaginar que a gente tem tanta informação hoje em dia e a gente tem hábitos piores do que antigamente, quando não tinha tanta informação. As pessoas não comiam comida industrializada porque não existiam. Elas eram mais ativas fisicamente porque não tinha a comodidade da tecnologia ou do deslocamento. Nossa comida era mais feita em casa, comer fora era uma comemoração, até por conta do alto custo. Hoje a gente vê muita gente raramente comendo em casa e cada vez menos praticando atividade física. Quando a gente vai para a rede social, a impressão é que está todo mundo praticando atividade física. Mas, na verdade, quase 70% da população ou é sedentária ou ativa insuficiente. E esse número é mais alarmante nos adolescentes. Então, os que mais consomem rede social. E a maior justificativa é a falta de tempo, mas a gente tem dados do Vigitel que cerca de 2 horas e meia é o tempo que o brasileiro gasta em frente à tela. Então, que gaste de forma proveitosa com momentos como esse. Nós, inclusive, conversamos sobre isso com a doutora Bruna, não foi, Kelly? Que o nosso comportamento hoje, a gente descasca menos e desembala mais. E isso compromete a nossa alimentação, né? E, consequentemente, a nossa saúde. Imagina o seguinte, você quer comer super saudável. Daí o que você vai no supermercado buscar? Tudo que é light, que é zero, você já não está comendo nada saudável. Porque o que é light, é zero, é industrializado. É processado ou multiprocessado. Geralmente eu falo, doutor Rizieri, que você busque um alimento que não tem rótulo. O alimento que vem da natureza, ele não tem rótulo, ele é o próprio rótulo dele. Às vezes a gente vê texto chamativo, os maiores venenos estão nos lights e no zero. Daí as pessoas dizem, como assim? É porque ele tem um processo industrial muito intenso e que demanda uma série de processos para chegar naquele alimento que você vai consumir. Isso não significa que o industrializado sem ser light e sem ser zero é mais saudável. É mais saudável. Mas o mais saudável é você ter uma alimentação mais orgânica, mais da terra, né? Baseada em plantas, vegetais. Mais próxima do original. Mais próxima do original. Quanto menos mãos passam aquilo que você vai consumir, mais saudável ele é. Agora, doutor, e esses inimigos invisíveis do coração? Esses são terríveis, porque eu sempre costumo dizer que você tem 3 categorias de fatores de risco. Os que você não pode mudar, que é idade, sexo, raça e histórico familiar. Independente do que você faça, você não consegue. Você tem 4 fatores que dependem muito de você, que é a alimentação, consumo de bebida alcoólica, o consumo de cigarro e o sedentarismo. Esses são fatores modificáveis. E os parcialmente modificáveis, que normalmente já são quadros de doença, e um deles é um fator que a gente vê que a OMS já considera epidemia do mundo moderno, que é o quê? Pressão alta, alteração de glicose, que é o diabetes, alteração de colesterol, que é a dislipidemia, e o comportamento do estresse, que é a saúde mental. Qual é a dificuldade de você falar sobre saúde mental? Porque ninguém quer falar. Todo mundo tem preconceito. Se você falar que você está ansioso, logo alguém vai falar para você, pô, mas você não precisa, Diego, estar assim, você não tem motivo para estar assim. Ah, uma fase, vai passar. Ah, eu sempre fui assim. Esse é o meu jeito de ser. Depressão, você nem enxerga que você é depressivo. Você começa a se isolar da sociedade, começa a baixar mais um joguinho do teu celular para ficar ali, daí você começa a fugir do mundo, das tuas responsabilidades, começa a procrastinar, ou seja, empurrar tuas obrigações mais lá para frente.
E de repente, quando você percebeu, você perdeu 1 ano da tua vida, 2, e não foi buscar ajuda. Então, a gente precisa falar um pouquinho mais para até mesmo se tornar normal conversar sobre isso. Porque às vezes alguém fala para pô, Diego, eu tô com um problema. Você falou, mas também tô com um monte, cara. Busca outra pessoa, eu não sou a melhor pessoa para te ouvir hoje. Porque todos nós temos problemas na vida. A diferença é como a gente encara os problemas. A gente pode aprender com ele, ver o que a gente consegue resolver, o que não tem solução, colocar ele de um ladinho no prejuízo e aprender, tirar um grande aprendizado. Eu sempre costumo levar uma filosofia de vida. A gente não aprende com as vitórias. As vitórias deixam a gente convencido, arrogante, prepotente, sabe? Sem prestar atenção naquilo que pode acontecer. Mas uma boa derrota, assim, tipo, aquilo que você planejou tanto e deu errado, quantos aprendizados você consegue? Te deixa mais humilde, saber que você é uma pessoa falha, que está em processo de melhoria contínua, como a gente diz no hospital, na qualidade. A gente avalia uma empresa, aquilo que houve falha, houve uma notificação, você quebrou aquela. Ou seja, vamos dar uma olhada no que aconteceu para aprender, para não cometer o erro, mas entender que, principalmente quando você vai evoluindo na vida, você tem uma família, entender que a vitória não é sua, é do colegiado todo, de todo mundo que te envolve, porque todo mundo contribui para a tua saúde física e mental, a alimentação da tua casa. A gente falou de obesidade infantil. A criança não vai no supermercado fazer compra. A criança não tem a habilidade, muitas vezes, de ir lá na geladeira, abrir e pegar o alimento. A gente contribui para a formação do padrão alimentar. Total. Então, quanto mais consciência eu tenho com relação à minha saúde, a gente consegue entender que isso impacta outras pessoas. No mínimo, vai impactar a tua casa. Às vezes, um amigo começa a ver, nossa, Diego, você melhorou pra caramba, o que você fez? Me conta aí. E o mais importante é você entender que pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Que forte isso, hein, Kelly? Não, e quando fala de estilo de vida, realmente, às vezes as pessoas pensam que para ser saudável tem que ser perfeito, né, Dr. Rizeri? E o que você falou agora assim, é a dica mesmo. Comece um pouquinho, aí daqui a pouco, depois de consolidado, mais um pouquinho, né? E de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco está tendo essa transformação de vida, e aí aquilo que era um hábito nocivo para o coração, inclusive. E o que o primeiro pouquinho que você acha que deveria ser o início? Olha, eu sempre falo assim, que você está fazendo nada, qualquer coisa que você faça, isso já faz já diferença. É uma diferença. Então, tem poucas coisas na vida que dependem da gente. Você acorda e vai, toca o teu dia, e várias coisas, você está com planejamento, de repente acontece uma outra coisa, como há pouco a gente comentou aqui. Mas você tem 3 coisas que dependem muito de você: teu sono, a quantidade de sono que você tem, a hora que você vai para a cama, tua alimentação, que é o que você coloca na sua boca, e a atividade física. O resto você está fazendo pelos outros, porque são 3 coisas que você faz por você mesmo. Ao longo do dia você começa a trabalhar porque você tem obrigações a cumprir, você atende pessoas, conversamos com pessoas, volta para casa, tem a tua missão com seus filhos, depois volta para casa com sua esposa, e depois vai para mais gente, mais obrigações. Ou seja, ao longo do teu dia, você pouca coisa faz para você, como eu mesmo, porque uma vez que você faz escolhas de tipo, eu quero criar uma família, você percebe que você tem menos coisas que são só para você mesmo. Porque você em algum momento resolveu compartilhar a tua vida com uma outra pessoa, que gerou outras pessoas. E daí, ou seja, a tua vida, ela vai tomando uma outra dimensão, tuas prioridades vão ficando diferentes. Então, se eu tivesse que começar por uma medida, primeiro, eu consigo escolher muito o meu padrão alimentar, porque sou eu que faço. Eu vou pedir uma comida. Hoje não tem desculpa para falar, não tem comida saudável. Tem sim, tem várias opções, fáceis de você conseguir. É que você luta contra a objeção, porque principalmente quem tem uma vida muito corrida, a sensação de prazer está na comida. É verdade. Então você vai buscar ali... É compensatório. Recompensa a curto prazo. Você vai buscar ali felicidade, frustração, ansiedade, TPM, entende? Sim. Então, uma série de coisas que você vai buscar na comida. Mas uma outra coisa que eu faria, atividade física. Qual a que você mais gostar, ou a que for mais fácil para você? Não dá, possível, academia, né? Custa caro. Cara, vai caminhar. Caminha na rua.
Ah, você deve ter um tênis, se não, vai de chinelo. Ah, mas eu não tenho um tênis, vai de chinelo. Suba a escada. Entende? Suba escada, moro num prédio, suba e desça a escada. Ah, mas meu joelho dói, então vai caminhar no plano. Assim, você terá muitas desculpas para poder começar um hábito saudável, mas mais importante, que diversos estudos já comprovam isso, que um bom hábito acaba trazendo outros bons hábitos. A atividade física é um compromisso com você, sabe? É um compromisso, não é uma tarefa. Compromisso não se adia, não desmarca. Você vai marcar um compromisso comigo às 7? Eu falei, pode ser às 8? Por quê? Porque de 5 às 7 eu estou na academia. Às 8 eu consigo. Às 7 eu não consigo. Precisa virar uma prioridade, né? Porque para eu dizer não para mim, para dizer sim para uma outra pessoa, não faz muito sentido. Então, qual é a razão de eu viver se eu não consigo cuidar de mim? Entende? Então, é muito isso. Mas para eu conseguir estar às 5 às 7 na academia, teve que haver um combinado dentro da minha casa. Que eu não poderia cumprir tais funções porque eu estaria ali naquele momento. Porque depois das 7, eu não consigo ter horário para ir na academia, porque eu vou terminar de trabalhar a tal hora, e daí se eu for na academia ainda, não vou ter convívio com os meus filhos. Então, a gente precisa negociar as coisas, mas se colocando como prioridade. E tua parceria também precisa ser prioridade. Então, sempre assim, eu vou tal hora, você vai tal hora, a gente se divide, a gente consegue juntos. Quando a gente é mais jovem, só depende de você. Né? Você não tem que negociar com ninguém, negociar com as suas objeções. Ah, eu não gosto. Eu vou falar para você que no início eu não gostava. Hoje eu nem fico pensando se eu gosto, porque se eu pensar muito, talvez eu não vá. Né? Eu acordo e vou. É disciplina, né? Eu acordo e vou. Acordo, está chovendo, eu vou. Por que lá dentro não chove? Ah, mas está frio, eu vou também. Está muito calor, eu vou também. Porque eu não posso deixar de cuidar da minha saúde, porque isso depende de mim. O resto, infelizmente, não terá um efeito. E outra coisa, se você deixa de cuidar de você, você automaticamente está deixando de cuidar das pessoas que você ama também. É isso aí. Uma coisa que você falou, Dr. Rizzieri, é um hábito, um bom hábito puxa um novo bom hábito. E eu já ouvi várias pessoas falando, nossa, eu malhei tanto que eu não vou comer isso daqui, porque eu me dediquei tanto. Então, é como se fosse assim, realmente, eu vou beber mais água. Eu fiz o exercício, eu vou beber mais água. E acaba fazendo essa coleção de bons hábitos de vida, né? Bons hábitos, e mudando mesmo a sua qualidade de vida através dessa coleção de bons hábitos. E eu falo assim muito pelo que aconteceu na minha vida. Assim, eu perdi 42 quilos em 2 anos e meio, mais ou menos. As pessoas falam, como que você fez isso? Foi simples. Come direito e faz atividade física todos os dias. Mas o que a gente observa? Tem diversos estudos na hora de você comparar qual é mais efetivo para a perda de peso. Se você imaginar que meia hora de esteira, 6 km por hora, você vai perder em cerca de 350 a 380 calorias. 4 colheres de arroz tem 130. Um lanche famoso aí que a gente vê aí na televisão, só o lanche do número 1, 680 calorias. Então, eu teria que andar 1 hora de esteira. Não faz sentido. Não faz sentido. Entende? Mas a vida não é assim. Eu falei, eu entendo, mas assim, isso é a minha maneira. Como que você emagrece? Déficit calórico crônico. Eu tenho que perder mais do que eu ganho. Então, quando você faz isso por muito tempo, você consegue chegar no plano de emagrecimento. Por muito tempo. Então, essa constância, se ela não existir, vai ser um eterno autossabotamento. E eu sempre falo assim, que existem estratégias alimentares que são dietas, que eu acho bacana todas. Não sigo nenhuma, mas acho muito bacana. Por quê? Porque é a maneira de você aprender introduzir um alimento que estava fora do teu cardápio, de você ter uma disciplina. Por um momento, às vezes, você vai se dedicar 45 dias de forma fiel a algum padrão alimentar dedicado, desenhado ali, que você se encaixou mais. Você vai aprender ali a fazer a restrição calórica. Com 45 dias depois, você aprendeu que você pode se saciar com menos ou com alimentos menos calóricos, mas você não entrou nela pensando na caloria que ingerir. Você foi através da filosofia do padrão alimentar. Mas, a longo prazo, você começa a entender que é caloria. Então, eu consigo ter uma vida sem graça? Não. Cara, se graça está na comida, você já tem uma vida sem graça. É importante pensar nisso. Exatamente. Agora, olha só, deixa eu dar um recadinho aqui, Kelly, rapidinho. O Dr. Rizzieri faz parte da nossa equipe de cardiologistas aqui do Hospital Adventista de Manaus. Se você deseja agendar uma consulta
com algum profissional da equipe de cardiologistas do nosso hospital, você pode baixar aí o aplicativo Consulta Fácil. Ele está disponível nas lojas Google Play e Apple Store. Você que está assistindo no YouTube, está vendo aí no vídeo, né, o aplicativo Consulta Fácil. Você pode agendar consultas e também os exames no nosso centro cardiológico, não é isso, doutor? E também está disponível para agendamento no site, tá bom? ham.org.br. Agora, doutor Rizeli, depois aqui desta propaganda do nosso aplicativo, por que é tão difícil fazer diagnóstico preventivo para doenças cardiovasculares? Porque, assim, o ser humano muitas vezes busca o profissional na presença de sintoma. Você tem uma dor, você vai buscar. A gente, mais uma vez, principalmente quando se trata de público masculino, você talvez já tenha sido orientado por um tio, por um avô, por um pai. Você vai no médico procurar doença. Não estou sentindo nada. Quem procura muito acha, cuidado. Então, assim, parece ser algo soar tão estranho, mas é porque a gente está aqui dentro do hospital. A gente vive essa realidade. A maioria das pessoas que vão estar aqui assistindo, com certeza alguém vai estar aí na sala ou compartilhando essa informação, falando, é verdade, eu não vou mesmo, porque eu não sinto nada. Toda vez que eu vou, saio de lá com um monte de remédios e daí não faz muito sentido. De certa forma, isso tem razão. Mas, assim, às vezes as pessoas, doutor, o médico adora passar remédio. Não é verdade. Se você se alimentar de forma adequada. Quando a gente fala das principais doenças silenciosas cardiovasculares, vamos falar de colesterol alterado, da glicose alterada, quando começa a alterar, da pressão. Se a gente for ler todas as diretrizes, que são aqueles documentos que as nossas sociedades médicas entregam para a gente como direcionamento de conduta, todas elas colocam lá mudança do estilo de vida como primeira linha de tratamento, que é o quê? Alimentação mais saudável, atividade física diária. Daí você fala, vamos mudar a alimentação? Doutor, é tão difícil. Vamos fazer atividade física? Não suporto a academia. E o remédio também, não gosto de tomar remédio. Então, assim, é muito difícil a gente ter essa clareza de que você vai conseguir se prevenir de doença se você não está disposto a cuidar do teu bem mais precioso, que é a tua vida. Porque não é uma questão de gosto, de desejo, de satisfação, é uma questão de necessidade. Eu preciso pensar hoje com 20, com 30, como é que vai estar minha vida aos 60, 70. Talvez você não entenda o teu plano de vida é envelhecer, com qualidade de vida. Não é o plano verão, é o plano velhice. Eu vou chegar lá na frente, como que eu vou chegar lá na frente? Né? Então, se você está buscando saúde no consultório de algum médico, está no lugar errado. Como médico, muitas vezes a gente faz o quê? Rastreio de doença. A saúde está no teu dia a dia. Acordou hoje, tomou o quê no café da manhã? Vai almoçar o quê? Que horas que você vai fazer atividade física? Isso é saúde. No consultório médico, a gente faz um checklist do teu corpo para ver se você está saudável. Olha, seja mal crítico sobre você. Não é um padrão estético. A gente hoje vê em alguns termos a desconstrução de dados de saúde como padrões estéticos. Não é porque você está acima do peso que eu negligencio você ou que eu defendo uma forma física específica. Não, a gente precisa entender que a obesidade é uma doença. Eu sou radicalmente contra o padrão de emocional que as pessoas lidam contra isso, né? As pessoas que ofendem. Eu passei por várias situações, não é confortável, mas eu tenho o poder de mudar. Eu tenho o poder de fazer escolhas mais interessantes. Então, eu recebo todos os dias no consultório objeções. Eu sei de todas elas. Usei várias. Entende? Então, assim, é muito fácil, porque eu sinto a dor. Senti a dor todas as possíveis e imaginárias. E foi o que me motivou a mudança. Eu não acordei de manhã assim e falei assim, as pessoas falam, às vezes eu tenho um canal que fala de saúde preventiva. Nossa, o doutor deve... Não, eu também mudei pela dor. O meu objetivo é tentar fazer com que você não sinta dor. Você mude antes. Porque eu mudei já tarde pelo que eu queria, pelo que eu vejo hoje. Mas tarde é não mudar. Há 2 anos atrás, um senhor de 70 e poucos anos terminou São Silvestre, as pessoas foram perguntar para ele, começou a correr com quantos anos? Sempre correu? Não, comecei aos 66, 67 anos. Ou seja,
você não sabe do teu limite. Então busque ajuda, busque o seu rastreio, veja se está tudo bem. Se tiver condições, comece aos pouquinhos. E mesmo que não esteja com o peso, acima do peso, né, doutor Rizeri? Eu acho que é importante dizer que uma pessoa que não é obesa, que não está em sobrepeso, ela também pode ter problemas cardiovasculares. Com certeza. Eu vejo, rodas de amigos são fantásticas, né? Às vezes uma pessoa que tem um hábito saudável, tipo uma alimentação muito saudável, pratica esporte de forma regular, sofre um infarto. Tá vendo, doutor? Comeu alface, fazer atividade física e veio a ter infarto. Gente, alimentação e sedentarismo são 2 fatores de risco de uma doença multifatorial. Estar dentro do peso é um fator de risco que você está ali combatendo, que é a obesidade. Né? Então, a gente está falando de resistência insulínica, uma série de doenças que associam o metabolismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que aquela pessoa que tem hábito ruim, que tem 80 anos, fuma, bebe, come de tudo e está vivo, ele é exceção. Ele não é regra. Né? Uma pessoa que começa a fumar jovem, de cada 10, 7 falecem antes dos 60 anos de idade. Quando você vê o senhorzinho que está lá fumando, você não está vendo os 6, os 7 que já foram embora. Então é importante a gente ter clareza disso. E você não tem a genética daquela pessoa. É isso mesmo. E a gente precisa entender que esses fatores de obesidade, né, o sedentarismo, eles são alguns dos fatores, né? Mas esses são fatores que dependem só de você, que você pode reduzir, você pode tirá-los do jogo, né? Agora, os outros, aí é preciso, é claro, um acompanhamento profissional. Agora, doutor, a gente já está partindo aqui para o final da nossa conversa. Kelly, o tempo passou tão rápido. Gente, o assunto tão bom, passou tão rápido o tempo. A gente falou aí sobre hábitos saudáveis, né, para a prevenção. Como começar a mudança de hábitos que não são saudáveis? Como que começa isso daí? Acho que você precisa ter clareza que é o autoconhecimento. Saber, assim, o teu limite. Primeiro, busca coisas que você gosta em termos de prática. Eu sempre joguei futebol, ou seja, futebol que você gosta. Começa a praticar teu futebol. Eu gosto de caminhar, caminhe. Ou seja, reduz o número de objeções que você vai ter. Escolha as coisas mais fáceis, crie metas que você consegue atingir. Elas precisam ser mensuráveis. Ali eu quero ir 3 vezes por semana, mas só 3. Você está fazendo 0. 3 já é muito melhor do que você estava fazendo. Mas faz um 3/3. Eu quero 3 vezes, então eu vou me computando lá, se motive, coloque lá teus posts, 3/3, está pago, enfim. Coisas que vão te dar energia positiva. Comemore as pequenas vitórias, né? Se isso vai te motivar. Crie metas. Se eu quero ter controles mais específicos de tempo, eu vou fazer isso por 3 meses. Eu quero perder medida, eu quero praticar atividade física, eu quero cortar um item da minha alimentação. Mas tudo isso, Diego, é importante a gente ter clareza de que olha bem como é que é a tua vida. Veja onde você pode interferir. Entenda que tudo que você for fazer é para teu benefício próprio. Você não está satisfazendo a tua esposa que está pegando no teu pé, a tua mãe, o teu marido, você está se satisfazendo. Porque no final, o maior beneficiário do teu cuidado será você. A gente está aqui falando para você se cuidar. Acredite. Imagina tantas pessoas falando na tua cabeça, querendo só o teu benefício. É muito difícil porque às vezes as pessoas têm uma imagem de que cuidamos de doença. Estamos tentando falar aqui de saúde para que você venha menos para cá no sentido de tratamento ou curativo, mas venha mais para cá no sentido de prevenção. É isso aí. Perfeito. Olha só, se você está gostando deste conteúdo, você tem que saber que nas nossas redes sociais tem vários outros conteúdos. Então, se você está aí no teu Instagram, está aí no teu TikTok, você pode pesquisar Hospital Adventista de Manaus. E aí nós estamos presentes em todas essas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok e no LinkedIn. Só pesquisar aí Hospital Adventista de Manaus, que tem vários outros conteúdos. Inclusive a gente tem uma série sobre prevenção cardiológica, explicando muitas doenças cardiovasculares no nosso Instagram, não é isso, doutor? Tem lá vários conteúdos. Tem bastante conteúdo, rico. Agora, Kelly, vamos lá, mitos e verdades. Olha, do que eu vi aqui, mito, somente obeso tem problema do coração.
Isso é mito. Mito. É uma verdade que as doenças do coração são silenciosas e o primeiro sintoma pode ser, sim, uma morte súbita. Isso mesmo. Às vezes o primeiro sinal, o sintoma da doença pode ser um evento fatal que pode até culminar com uma morte súbita. É mito que somente idosos têm doenças cardiovasculares. E, infelizmente, isso também é mito. Cada vez mais as doenças têm ficado mais precoces. É mito que todo infarto vem acompanhado por dor no peito. Também é mito. Principalmente mulheres têm sintomas mais atípicos que podem ser confundidos com uma dor de estômago, uma queda de pressão e às vezes é um infarto. E é verdade que o estilo de vida é preponderante, inclusive sobre a genética. Perfeitamente. Isso é um conteúdo para um outro podcast que a gente fala de epigênese, que é o quê? Você tem o traço genético, mas é o estímulo com o teu hábito de vida que vai fazer você desencadear a doença. Então não significa que teu pai e tua mãe teve e você está condenado a isso. É muito mais associado ao estilo de vida. Olha só, muito bom, hein, Kelly? Mitos e verdades. E, gente, isso aqui a gente vai fazendo na hora aqui, ó, ouvindo aqui o profissional. Agora, doutor Rizzieri, um resumão aqui. De cada 10, 8... não tem sintoma algum. Precisamos cuidar dos fatores que podemos mudar, ou seja, o estilo de vida, né? Os fatores de risco. Você precisa fazer as escolhas que só você pode fazer por você mesmo. E essas escolhas estão relacionadas à qualidade do sono, alimentação saudável e atividade física, né? E a ausência de sintomas dificulta o diagnóstico precoce. Por isso é importante ter consultas regulares. Isso mesmo. A prevenção... Mais uma vez, é um jargão, mas é verdade. Prevenção é o melhor remédio. Tenha curiosidade sobre a tua saúde. Às vezes, se você fala que tudo que você diz que não tem tempo, não é a tua prioridade. Mas imagina, antes de começar, a gente estava falando do quanto a pandemia nos ensinou e às vezes a gente cai no esquecimento. Por um momento, a doença tirou tudo da gente. Tudo, tudo, tudo. Então, cuida da tua saúde. A saúde você você investe 1 hora do teu dia na tua saúde. Em contrapartida, você aumenta a tua expectativa de vida em anos. Né? Isso tem diversos estudos, não é da cabeça. Então, por outro lado, a doença chega e acaba com a tua vida, com o teu tempo. Você fica 1 semana, 2 semanas internado e o mundo não para. Não para por causa de você. E às vezes você não consegue parar 1 hora achando que o mundo não funciona sem você. É verdade. Doutor Rizzieri, obrigado, viu, pela tua participação aqui no nosso podcast. Foi muito enriquecedor, fantástico, né, Kelly? Poxa, obrigado pelo convite. É um tema que é muito prazeroso falar e com o único intuito de incentivar você a se cuidar mais, porque não existe um outro propósito senão a tua saúde nesse canal. Agora, fala pra gente aqui, as pessoas que querem ter mais informações, você tem um trabalho aí nas redes sociais também, onde que ele pode te encontrar? Bom, eu estou nos canais como o Dr. Rizzieri no Instagram, a gente tem um canal no TikTok que é Rizzieri Gomes também, e até mesmo no YouTube como Dr. Rizzieri Gomes, ali é um canal que fala sobre isso. Um pouco de orientação sobre cuidados cardiovasculares, a gente trabalha aqui dentro da hemodinâmica do hospital, a gente tem uma força-tarefa no tratamento do infarto agudo do miocárdio dentro dessa instituição. E nosso propósito é reduzir mortalidade cardiovascular. Começa com a prevenção, mas a linha final de atendimento a gente também tem. E lá dentro desses canais a gente fala muito sobre saúde e orienta sobre como cuidar aí. Caso tenha algum mal súbito, a gente está preparado para atendê-los também. Que legal, então vale a pena. Segue aí, @Dr. Rizzieri. E no próximo episódio, a gente está chegando ao fim desse episódio, Kelly, mas no próximo episódio, você sabe qual que é o tema? Conta. Tudo o que você precisa saber sobre diabetes. Esse é o tema do próximo episódio do podcast Viva Mais. Foi muito bom ter a tua companhia aqui durante todo esse tempo. Esperamos que esse conteúdo faça diferença para você. Compartilhe com outras pessoas e coloque em prática para que você viva mais. Até o próximo episódio.